Fala aí, meus anjinhos, vamos começar mais uma aula. Aqui vamos falar um pouquinho sobre biomas terrestres e o que é importante entender sobre biomas terrestres antes de mais nada. Bom, o fato é que é, é, essa questão de biomas terrestres, o primeiro fato tem a ver com tudo, vai ter uma ligação forte com essa questão de clima, vegetação, de fauna, né? E o primeiro tipo, né, por exemplo, informação importante que nós temos que destacar é que a taiga, por exemplo, é o maior bioma, maior no sentido de território mesmo, certo? Vai ser o maior. E interessante destacar que o bioma então vai ter uma ligação forte com principalmente vegetação, certo? Muita gente vai terminar lembrando de que bioma está, que tipo de bioma é, por conta da vegetação ou até da fauna mesmo. O clima também de alguns lugares vai ser bem destaque. Por exemplo, o caso do bioma desértico, né, vai ser mais destacado o clima. Já, por exemplo, a floresta tropical, né, vai ser um exemplo. A floresta tropical aqui, né, vai ser um destaque maior para vegetação. Clima também, mas principalmente vegetação. E aí, vamos lá. E isso aí é uma outra informação importante, né? O amarelo representa os desertos, seja ele o deserto ártico, ou seja, que é muito frio, gelo, ou deserto no sentido equatorial, árido, areia, né? Aqui, ó, uma alta concentração aqui, ó, Austrália, Antártida aqui embaixo, toda essa região aqui da América do Sul, né? Tem desertos. Estados Unidos, aqui a parte já mais fria, Alasca, Groenlândia e assim vai, né? Já aqui é quente, Saara, Kalahari e assim vai. Então, é, as florestas e os campos, né, concentrações mais verdes, então vão ter uma situação mais amena quanto a temperaturas também. Então, temperaturas e chuvas sobre os biomas. Aqui, só lembrando, alguns biomas vamos estar repetindo, né? Então vai ficar mais fácil você lembrar. Tundra, os campos, savana, taiga, floresta temperada, floresta tropical. Aqui está subdividindo os tipos de floresta tropical, certo? E observem que a questão de temperatura média e quantidade de chuva, né? Ou seja, muito frio, aí vai aquecendo até o deserto, que ultrapassa, né, 20 graus, com certeza. E também a questão de chuva. Perceba que o deserto é pouca chuva, né? E savana já vai ter uma concentração anual de um pouco mais de chuva, é quente, mas é um pouco mais de chuva. Já a floresta temperada é interessante, o nome já está dizendo, ó, tá? Ela tem uma quantidade razoavelmente boa de chuva e temperatura intermediária aqui, não chega a ser abaixo de zero, temperaturas amenas. E as chamadas florestas tropicais, que já são a pluvial tropical, já é exageradamente chuvoso e quente. É bem interessante essa relação desse gráfico aqui. Primeiro a tundra, primeiro no sentido de, deixa eu só voltar aqui, dessa parte superior do globo, voltar mais uma aqui, essa parte mais superior aqui, ó, a tundra, certo? Vamos voltar. Então percebam que a tundra ela vai ter como característica umidade, chuvas moderadas, frio perpétuo, muito frio, muito frio, com o solo permanentemente congelado e um verão muito curto. Pouca biodiversidade, caribu, que é esses animais aqui assim, algum lobo, boi mascarado lá no fundo, eu estava até mostrando um tipo de coruja. Percebam que é uma vegetação bem rala, né? E pouquíssimo período do tempo que vai estar assim. Boa parte vai estar congelado mesmo. Então a vegetação da tundra vai ser alguns líquens, vai ser bem realmente aqui ó, lá, a tundra de novo, repetindo lá em cima, lá no topo, né? Região da Rússia, parte da Europa, Canadá, uma pequena parte
norte-americano, já que Alasca pertence aos Estados Unidos, né? E musgos, líquens são raras ervas que vão ser retiradas, né? Ou que retiram o que necessita do ar básico e, e, e até meio que são que independentes do solo. Já os animais, também pouquíssimos, herbívoros, alguns poucos, né? Que na realidade ficam manadas de herbívoros que ficam de um lado para o outro, né? Visitam a tundra, mas principalmente outras áreas como da taiga, mas em um certo momento está na tundra. Coruja, lobo e assim vai, urso polar. E até tem um exemplo dos lemmingues, né, que são roedores que vivem em tocas no subsolo, se reproduz rapidamente e fica nessa questão aqui da tundra, né, de ter uma superpopulação, tem um desequilíbrio na hipófise, né, eles terminam, são meio malucos, digamos assim, não tem medo, como se não tivessem medo, e terminam muitas vezes meio que se suicidando. É interessante como terminam se controlando. A taiga, que já vai ser a segunda parte aqui, ó, já vai ser, é tanto que em termos de quantidade é a maior por conta disso, ó, todo o território, um território vasto da Europa, Rússia, também aqui no Canadá, uma grande parte, um pedaço dos Estados Unidos. Inverno muito frio, mas em relação à tundra já vai ser menos fria, mas ainda é muito fria, né? É uma formação transitória entre lagos, solo raso, pedregoso. É onde surgem as chamadas coníferas dessa região, né? As famosas árvores de Natal que você está acostumado a ver é do bioma taiga, tá certo? Suber, o suber como exemplo de isolante térmico, é a substância que está lá na planta, certo? O tipo de tecido. Os lagos transitórios como resultado de degelo. O verão na taiga, perceba que é no máximo, estourando, já chegou a um pouco mais de 15 graus. Isso é o verão. O nosso verão nordestino é 40, 38 graus e assim vai. E, né, percebam que também é uma vegetação ainda bem pobre em relação a outros lugares ainda, certo? Os animais presentes, herbívoros e carnívoros. O urso Kodiak, que é um tipo de urso, é bem variado, né? De animais a plantas. Ele é um onívoro, por isso, né? Oníforo. E, e aí vem outras informações agora sobre as florestas caducifólias ou caducidófilas, que é a chamada floresta temperada, já é um tipo de floresta temperada. E como o nome já está dizendo, já vai ser um meio termo, certo? Que está mostrando aqui a ponta onde são. É mais homogêneo, estação quente, estação fria, mais controlada. As chamadas árvores são caducas, ou seja, perdendo todas as folhas no final do outono e inverno. O solo é fértil e a biodiversidade já é bem mais moderada, uma quantidade maior, vai ter uma quantidade de animais, cardeal, urso negro, víbora, né, tipos de cobras diferentes. E aí vem as florestas pluviais, ou também chamadas de florestas tropicais, né? Já vai ser mais úmida. Sim, só uma curiosidade, aqui na floresta temperada, ela vai ter as quatro estações bem organizadazinhas, certo? Floresta pluvial, como foi dito, até mostrou nos gráficos, é quente e muito chuvoso. O solo é até relativamente pobre, só que aí como tem uma quantidade grande de folhas que caem e tudo, floresta amazônica é um exemplo, a Mata Atlântica também no Brasil tem, né, uma grande parte aqui na África tem essa floresta, a floresta do Congo, aqui na Ásia
entre Ásia e Oceania tem uma floresta tropical bem famosa. Vietnã, por exemplo, Camboja, essa região. É, a floresta pluvial, aqui dá até o exemplo da, que eu acabei de dizer, Amazônica, Bacia do Congo, Sudeste da Ásia, muito chuvosas essas áreas. Tem uma região específica na África, a do Sudeste da Ásia, como eu tinha dito, né? Tem a Malásia também, é bem interessante, essa região, de florestas tropicais dessa região. As da América do Sul, que é a floresta amazônica, de uma forma geral, é a principal. E é um lugar de alta biodiversidade. É uma grandíssima biodiversidade essa localidade, essa região da chamada, ou esse bioma, melhor dizendo, tropical, né, de florestas tropicais, certo? Tanto de plantas como de animais com cores vibrosas, que vão lembrar até a questão de animais venenosos. Então tem toda uma imitação da natureza. É um lugar extremamente bem adaptado, né? Um ambiente bem adaptado mesmo. Aí agora vem a questão dos campos no mundo, né? É um tipo de bioma, campos. São dois extremos nos trópicos, né? Tem a parte mais ao norte, são as chamadas estepes europeias ou russas, e as chamadas estepes sul-americanas, são chamadas de pampas. Nos Estados Unidos, as chamadas pradarias norte-americanas, as chamadas savanas africanas. Brasileira tem o Cerrado e tem a Caatinga, né? Aqui, ó, Cerrado e Caatinga. Aqui embaixo, Pampas. Na África, as savanas, que é onde está a floresta mais comum, né? O caso aqui da Europa e Rússia e Estados Unidos, que já é um lugar mais, as chamadas pradarias americanas, então é um lugar mais de vegetação mais rala. Alguns filmes norte-americanos, né, alguns passam, né, muito dessa região. Na África tem muitos desses animais, aqui leão, né, cães selvagens, hienas, é, elefante, tem uma série de animais que vão estar presentes nessa região de savana. Lembrando que a nossa caatinga, que é brasileira, é um tipo de savana, beleza? Junto com o cerrado e os pampas. E floresta tropical, mata atlântica e floresta amazônica são exemplos. Eu estava falando da girafa, né? Savana brasileira tem o caso dos cerrados. Algumas comparações quanto à questão de água, o cerrado brasileiro em relação a alguns outros lugares. Serengeti, Miombo, Sahel, né? Tem uma quantidade maior de água em relação a outros, o cerrado, por exemplo. É bem interessante esse gráfico. Tem a questão de chuvas, da distribuição de chuvas em algumas regiões que é bem maluca, digamos assim, né? Em períodos que praticamente não tem chuvas, que é próximo ao meio do ano. Já o nosso período, né, até junho, julho é o período mais de invernada na região de Caatinga, depois vai diminuindo até encerrar praticamente as chuvas. Eu consegui uma foto horrível, mas os pampas, né, que é um tipo de capim bem ralo, bem fraco. Aí tem os desertos, que ou regiões áridas e semiáridas, no caso do nordestino, questão semiárida, né, aqui está mostrando, drylands que eles chamam, ilhas de calor, ou, né, de temperatura alta. Aqui mostra mais uma vez os desertos em destaque. A parte mais região de Equador, né? Aqui a África temos Saara e Kalahari.
toda essa região aqui desses desertos aqui do Oriente Médio, China, né, o deserto de Kobe, deserto aqui nos Estados Unidos, deserto da Austrália. Tem algumas regiões meio que desérticas aqui de transição também, mas bem pequenininha, do deserto do Atacama aqui também no Chile. Pouca umidade, chuva também baixa, grande variação diária de temperatura, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. De biodiversidade extremamente baixa, fraca, né? Plantas adaptadas, são chamadas de xerófitas, ou seja, plantas adaptadas a temperaturas extremas, ao clima extremo. Muito pedregoso em sua maioria das vezes, né? Animais extremamente adaptados ao ambiente, como lagartos, escorpiões, urubu. Um detalhe, a gente não vai achar lagarto em lugares muito frios. O motivo é porque o corpo dele é adaptado a temperaturas quentes. O mesmo por causa do escorpião. Então a gente não vai achar um escorpião lá no Alasca, certo? Alguns tipos de predadores de maior porte nessa região também vai ser encontrado. É bem biodiversa a cadeia alimentar nesse ambiente. E aí vem a questão no Brasil, né? Que eu vou passar rapidamente, apesar que nós vamos ver com detalhes numa, numa outra aula, mas no Brasil já vai ser bem diversificado. Aqui está falando mais do clima e aqui falando mais do bioma, né? O vegetação. Que em outras aulas nós vamos mais do que detalhar, digamos assim, e que eu quero que vocês foquem no seguinte, aqui, né? Que os biomas, esse fator geográfico é extremamente importante para caracterizar um determinado tipo de bioma. Tundra mais ao norte, no topo, depois taiga, aí depois floresta temperada, mais ou menos no meio, né? Aí vem as chamadas pradarias ou savanas, né, que são regiões intermediárias que vão estar, que são chamadas de campos, na realidade. O termo correto é campos, né? Vão ter vários tipos de campos. Aí tem a floresta tropical, as florestas tropicais, né, melhor dizendo, as regiões desérticas, né, desérticas. E o interessante é observar que seja que tipo de bioma seja, também a vegetação, a fauna vai variar com o ambiente, a biodiversidade. Lembrando que dos biomas onde tem a maior concentração de biodiversidade, ou seja, de vida num ambiente em um determinado lugar, vai ser a floresta tropical, certo? E depois vem floresta temperada, depois campos e assim sucessivamente até chegar em tundra, por exemplo, e deserto, que a vida é pouco abundante, principalmente em tundra, pouquíssima vida vai existir. Ok? É isso. A aula de biomas é basicamente isso. E nos vemos na próxima aula. No mais, valeu, abraço.